Eu sou mecânico, pô. É mesmo? Mecânico de fábrica, mecânico diesel, tudo mais. É. Meu carro atual é um Golf diesel, turbo. Muita gente aqui já conosco. É. E agora nós já estamos, eu acredito, ao vivo no YouTube, tá certo? Ô, Zé Afonso, pode falar mal dos bancos? Pode? Falar mal dos bancos? Então agora, pode. Olha, eu prefiro falar bem das cooperativas. Mas você fica à vontade, cara. Esses caras do Banco do Brasil não tem jeito, viu? Não tem jeito. Deixa eu ver aqui o meu assistente. A primeira pergunta que vocês mandaram aí, para que é? Para falar bem dos bancos? Pô? Não. Mas aqui, ó. É um escândalo. Deixa que o Carlos fale, pô. Deixa que o Carlos fale por mim. Eu sei. Essa é minha sina. Alguém tem que falar, né? É um escândalo. No Brasil mas eu vivo falando mal, Carlos Alberto. Não, mas no Brasil tem essas coisas, né? A FEBRABAN publica um livro lá com 18 artigos sobre os spreads. Sim. Fantástico. Deus e o mundo e o universo inteiro é culpado. Os bancos não têm nada a ver com isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Aí reduz a taxa básica de juros e os spreads aumentam. Mas aí você faz uma regrinha de 3. Como é que é? Ah, tá. Como esse componente de captação ficou mais barato, eu amplio a minha margem de lucro. Que coisa fantástica, né? Sim. Mas o problema é a execução de dívida, o problema é a burocracia, o problema é não sei o que e tal. O Uzbequistão e Madagascar. O Brasil está entre o Uzbequistão e Madagascar. É o segundo spread do mundo. E desde sempre, faz 3 décadas. Mas o problema é porque é um escândalo. É um escândalo. Né? Pessoal, nós já estamos ao vivo no YouTube, tá? Vamos aguardar só mais 3 minutinhos. O que eu falei não é no YouTube, não. Estão nos ouvindo, tá? O que pode acontecer, viu, Carlos, é deles cortarem o seu limite aí nos bancões, mas tudo bem, você não precisa mesmo. Tem conta nesses bancos, não. Tem uma porcaria de um tal do Banco do Brasil lá, mas só me... Aqui, ó, a família Viana está toda presente aqui, muita gente boa aqui. Nós já estamos com uma quantidade razoável de pessoas nos assistindo, né? E ainda falta 2 minutinhos, mas logo, logo a gente já vai iniciar aqui, tá certo? Bacana, muito bom. Muito bom. A primeira live a gente nunca esquece, né? Uhum. O Carlos está fazendo um monte de live, então ele não tem novidade alguma. Zé Carlos também não faz outra coisa. Para você facilitou muito, né, Zé Carlos? Porque antes você ficava viajando o tempo todo, né? Ficar com a família está sendo grande ganho desse processo todo, né? Porque era muito comum eu passar de uma semana para outra sem vir a Brasília. Porque, dependendo da logística, não valia a pena. Se eu tinha um treinamento no sábado e eu ia ter outro na segunda de manhã, às vezes, dependendo da situação, eu já emendava. E aí tem meses que eu não sinto o cheirinho de avião. Já estou até com saudades. O Carlos Alberto, não. O Carlos Alberto, o negócio dele é internacional, é a Alemanha, ele está sempre lá no avião. Não, eu tenho voado um pouco, mas aqui mesmo. O Brasil já estou 2, 3 meses já sem. Mas o ano passado eu fiz uma conta, eu estive dentro de avião 60 dias, 2 meses. Sendo que desses 12 dias foram viagens transcontinental. Então, é absolutamente absurdo. A saúde e aí começa a ter problema, né? Agora, esse ano, eu estou aqui fazendo um trabalho grande de consultoria para a África, e é uma beleza. Eu até quero ir lá e tal, vou esperar passar, né, para poder ir lá finalizar algumas coisas, mas faço tudo aqui, direto na telinha e tal. Isso é bacana. Pessoal, agora já valendo, tá bom? Boa noite a todos.
Agradeço-lhes por terem atendido o nosso convite. Nós vamos bater um papo com dois amigos, com trajetórias de vida muito interessantes, que lhes deram muitos conhecimentos e sabedoria, especialmente sobre o cooperativismo, essa doutrina fantástica que já conquistou mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Eu agradeço imensamente aos debatedores que generosamente aceitaram o nosso convite, com certeza não apenas pela amizade, mas principalmente pela nobre causa do cooperativismo. Hoje nós vamos conversar com o Carlos Alberto dos Santos. Ele é consultor e professor, especialista em sistema financeiro, pequenas empresas e políticas de desenvolvimento. A sua empresa, Cosinergia, Finanças e Empreendedorismo, atende os vários sistemas cooperativistas de crédito brasileiros. Ele tem mais de 25 anos de experiência em projetos de desenvolvimento econômico na América Latina e África, palestrante e conferencista no Brasil, Estados Unidos, América Latina e Europa. Carlos é docente em universidades do Brasil, Alemanha e Argentina. Doutor em Economia pela Universidade Livre de Berlim, em cursos de especialização na França, no SEAD, nos Estados Unidos, no Babson College, Itália, na Universidade Católica de Milão e na Alemanha, na Academia Alemã de Cooperativas. Autor de livros e artigos em diversos países. Carlos, muito obrigado. Carlos está em Berlim, fazendo inveja na gente aqui, né, que está com 13 graus, 90% de umidade. Nós estamos aqui nessa seca, nesse calorão, né? Mas que bom rever você, ainda que seja pelo vídeo, né? E vamos falar também com o professor, mestre José Carlos de Assunção. Ele é diretor da JC Capacitação, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, da USP Exalc e do ISAE, onde ele é coordenador de curso no programa de certificação de conselheiros de cooperativas, professor de cooperativismo de crédito, governança corporativa e compliance, e governança cooperativa também, isso é importante ressaltar. Valor humano, e é também membro do IBECOP, o Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo. Foi diretor de uma cooperativa de crédito singular, exerceu o cargo executivo de superintendente no sistema Sicob, no Bancob e na Confederação Sicob, que é o órgão de cúpula do cooperativismo financeiro, né, no caso do sistema Sicob, né? E que o Sicob conta aí com cerca de mais de 3 mil pontos de atendimento no Brasil, tendo sob a sua responsabilidade, quando lá atuava, né, as áreas administrativa, financeira, de recursos humanos, programas de RH, implantação da universidade corporativa. Ele é um entusiasta do projeto Digicop, que conhece bem e para o qual tem dado importantes contribuições. Sou muito grato a você, Zé Carlos, você sabe disso, né? Não me canso de repetir todas as vezes que fala, porque o Zé Carlos, assim como o Carlos também, né, eles são duas pessoas fundamentais, porque eles fazem provocações que nos tiram da zona de conforto, né, e faz a gente refletir e faz a gente avançar e evoluir com o nosso projeto, né. Bom, muito obrigado a vocês, mais uma vez, né, pela generosidade. O Carlos está 5 horas à frente do fuso horário brasileiro, né, então ele está lá 1h da manhã, e ele já participou de um conselho de administração hoje pela manhã, como eu estava dizendo, né, então é um pouco cansativo. Mas vai participar conosco também, comigo aqui na moderação dessa live, a Patrícia Viana. Ela é cofundadora da Digicop, integrante do comitê executivo da cooperativa. Sua trajetória profissional foi no mercado financeiro, exerceu diversos cargos de gestão na área de pessoas do Banco do Brasil. Patrícia é doutora em gestão de empresas pela UFMG. Bom, nós estamos falando em Digicop, né, e temos muitas pessoas que nos assistem que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a nossa apresentação sobre o projeto. A Digicop, Cooperativa de Crédito Digital, é um sonho compartilhado por uma grande quantidade de pessoas talentosas, profissionais bem-sucedidos em diversas áreas de atuação. Seus idealizadores acreditam que a Digicop é uma forma de ação coletiva
e que a cooperativa irá contribuir para termos um país menos desigual, mais solidário, com maior emprego e renda. Agora não é mais um sonho. A Digicop foi aceita no sistema Sicope pela Secrende, uma das maiores e melhores centrais de cooperativas de crédito do país, que acreditou na ideia, acolheu a nossa proposta e, após uma minuciosa análise, o projeto foi protocolado no Banco Central no último dia 9 de setembro. Se você interessa em conhecer mais sobre a Digicop, faça um contato comigo. O meu WhatsApp é 31 99 415 6011. Eu vou colocar depois no chat, tá? E terei o maior prazer em fazer uma apresentação detalhada do projeto por meio de videoconferência. Eu vou colocar meu número no chat, como eu já falei, né? Patrícia, vamos começar? Vamos. Boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui ao nosso dedo de prosa, né? Ouvindo, né, o nosso convidado aqui, o consultor Carlos Alberto, sobre a seguinte questão. Como você vê essa ideia de uma cooperativa de crédito digital em um país em que 5 bancos dominam mais de 80% do mercado financeiro? Muito obrigado pelo convite. Está chegando bem o som? Sim, perfeitamente, Carlos. Ok. Vamos lá. É um prazer participar dessa discussão e veja que nós estamos online, né? Estamos pela internet fazendo um debate sobre uma cooperativa digital, né? Uma iniciativa extremamente louvável, desafiadora e que se insere nesse mercado financeiro altamente concentrado. Quando a pergunta já está delimitando, né, já está apontando para isso, certamente é a partir de uma perspectiva crítica. 5 bancos, com 80% do mercado, a depender do indicador, mas alguma coisa como 80% do mercado, não seria algo bom. Por que não é algo bom? Qual é o problema de termos 5 bancos dominando 80% do mercado? Existem países, existem muitos exemplos, até menos, 3 bancos, tem vários casos, que dominam o mercado, e a situação em alguns países, a Austrália é um deles, não é como no Brasil. Objetivamente, nós temos no Brasil um sistema financeiro que tem serviços ruins, atendimento ruim e custos extremamente elevados. E é esse o problema. Esse é o problema de uma constelação de mercado que é oligopolista, na qual a concorrência ela se dá menos pelo preço, tem alguma concorrência no preço, mas é uma concorrência pequena, e se dá mais por estratégia, posicionamento de mercado, nicho de mercado, produtos, canais de distribuição, certas facilidades que um ou outro agente tem por ser agente público, ou certa tradição de alguns agentes privados, muito localizados em algumas regiões de dinamismo econômico, que leva essa constelação de mercado, que é extremamente difícil para a economia e para a sociedade brasileira. Nós temos custos extremamente elevados e a qualidade do produto ou serviço deixa a desejar. Isso não sou eu que estou falando, isso é qualquer pesquisa, é qualquer estatísticas, por exemplo, do Serviço de Proteção ao Consumidor, né? Os bancos são campeões em reclamações. Então, essa estrutura e esse contexto, nesse contexto surge a proposta da cooperativa digital. E por que ela surge e por que ela surge agora? Ela é parte de um processo de transformação do sistema financeiro nacional, uma transformação que eu reputo positiva, que aponta para caminhos para superar essas dificuldades, que está baseado muito nas possibilidades que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram. Por que disso? Porque essa grande concentração do mercado, essa estrutura oligopolista, ela se manteve, ela se construiu ao longo do tempo por enormes barreiras de entrada para novos players. E a principal barreira de entrada era a necessidade de uma rede física de atendimento.
essa necessidade de uma rede física de atendimento num país de dimensões continentais, com mais de 5 mil municípios, levou, por exemplo, que a quantidade enorme de bancos estrangeiros que, a partir da liberalização do final dos anos 90, que tentaram colocar pé no mercado nacional, não conseguiram. Um dos últimos aí acabou de ir embora há pouco tempo, a HSBC, que foi adquirido pelo Bradesco. A única exceção que confirma a regra é do Santander. E confirma a regra porque o Santander colocou um pé firme no mercado e tem uma participação grande, crescente, porque o Santander se construiu a partir do Banespa, a partir de um dos maiores bancos que existia à época, Banespa, que foi privatizado. Então, nós temos uma situação de que a barreira de entrada agora já não é a rede física de atendimento, isso facilita novos players. Esse é um lado, em função de tecnologias de informação, comunicação, georreferenciamento, smartphones e por aí vai. Por outro lado, nós temos também a situação da autoridade monetária, numa atitude, numa postura extremamente positiva, de estimular a concorrência. Essa agenda ela cresce no Banco Central, hoje ela é chamada de agenda BC-Hash, que estimula a entrada de novos players, por um lado, que estimula inovações que vão ser fundamental para ampliar a concorrência no mercado, a partir do Open Bank e do Pix, que está para iniciar brevemente, e estimula a maior participação do cooperativismo. Estimula a ponto de sugerir, estabelecer metas para o cooperativismo de crédito, dizendo que dos atuais cerca de 8% de participação, deve chegar a 20%. 20% de participação do segmento cooperativista no mercado financeiro brasileiro é algo estupendo, é um crescimento de 150% do que nós temos hoje. Então, essa é a situação do surgimento da Digicop. E aí eu queria, para encerrar, dois elementos adicionais, chamar a atenção para dois elementos adicionais. Há um enorme potencial de crescimento. Os bancos comerciais irão crescer, as fintechs, os bancos digitais irão crescer, as cooperativas irão crescer. Não é um jogo de soma zero, não é um tirando fatias de outros, ainda que isso aconteça no processo de aumento da concorrência, de acirramento da concorrência, mas existe um espaço enorme de crescimento, porque uma parcela importante da população brasileira não está bancarizada ou está apenas parcialmente bancarizada. E, finalmente, nós temos que tratar essa questão da concentração de uma forma mais sóbria e mais correta, no sentido de que ela é inerente ao negócio financeiro. Quer dizer, o grande problema não é a concentração em si, mas a forma como ela se dá no Brasil, com esses spreads absurdos, há muito tempo, não é? E que não tem conseguido diminuir. A gente vê taxas básicas de juros sendo reduzidas substancialmente, nós já estamos com taxas reais, taxa de juros negativos em termos reais, e na ponta o crédito ainda extremamente caro. A tendência à concentração inerente ao negócio financeiro, e ela também acontece no segmento cooperativista. As cooperativas diminuem a quantidade de agentes financeiros cooperativos, das singulares. Nós tínhamos há 10 anos atrás cerca de 1.500, em 10 anos diminuiu para 900, hoje está a cerca de 800 e continua diminuindo, talvez se estabilize aí por volta de 500 singulares daqui a alguns anos, e a pandemia acelerou esse processo. Eu acho que o tempo acabou. Nós vamos ter oportunidade ainda de trocar sobre isso aí. Obrigado pela pergunta. Sim. Como é que é? Obrigado pela pergunta. Mas eu já, como diria um amigo meu lá do Rio de Janeiro, eu conheço o meu eleitorado. Vou fazer uma pergunta para o professor José Carlos. Você tem longa experiência no cooperativismo de crédito e exerceu funções estratégicas no sistema Sicoob. Eu disse, foi diretor de cooperativa singular, foi superintendente no Bancob Confederação, e nos últimos 5 anos tem levado seus conhecimentos aos diversos sistemas cooperativistas em todo o país, portanto, você conhece bem a realidade das cooperativas brasileiras. Como você vê a conjuntura atual, que poderá permanecer no futuro, né?
de taxa de juros básica da economia, Selic, de 2% ao ano. As cooperativas estão preparadas para serem sustentáveis com esse patamar de juros, José Carlos? Legal. Primeiro, boa noite para você, para Carlos Alberto, com quem a gente já estava falando, para a Patrícia e para todos e todas que estão conosco neste momento. Eu vou fazer, na minha resposta, vou buscar lá algumas informações na fala do Carlos Alberto para a gente dar, inclusive, continuidade. Eu costumo dizer que, em 1994, a gente teve um processo de desindexação da economia brasileira, de busca de controle de inflação. Eu cheguei a trabalhar como gerente de instituição bancária com taxa de inflação superior a 80% num determinado mês. Muitos colegas nossos, né, que estão conosco neste momento e que também foram executivos de instituição financeira ou técnicos naquela ocasião se lembram disso. E eu costumo dizer que o choque que a economia, de maneira geral, brasileira, especialmente a economia relacionada à produção, à distribuição e à comercialização, levou a partir de 1994, quando várias instituições, vários comércios, várias empresas quebraram, porque as pessoas estavam mais acostumadas a tentar ganhar dinheiro no estoque que tinham, então não tinha interesse de vender, e, por outro lado, ganhava muito dinheiro especulando no mercado financeiro, criando mecanismos de se proteger, as pessoas, as empresas que tinham dinheiro. Aqueles que levaram um choque medonho, porque não sabiam administrar, não sabiam gerir estoque, muitos não estavam preparados para rodar estoque. Esse choque, para mim, ele chega agora no mercado financeiro a partir do momento que a taxa Selic começou a despencar. Porque até então, e o Carlos Alberto falou com muita propriedade, ele é doutor nesse tipo de coisa, que o mercado financeiro brasileiro, na realidade, construiu uma bolha para ele. Porque, ao manter serviços ruins, manteve custos baixos, mas o spread lá em cima, com inflação baixa. Então, os bancos, ao invés de perderem ou terem uma necessidade de ajuste operacional, eles começaram a ganhar rios de dinheiro, tanto é que os bancos brasileiros dão lucro em cima de lucro trimestre a trimestre, mesmo dentro das piores crises. Isso acabou levando as cooperativas de crédito, e eu não tenho dúvida sobre isso, eu não tenho medo de falar sobre isso. É uma zona de conforto medonho também, porque colocava ali 1% abaixo das taxas de juros ali no mercado, estava abaixo da taxa do banco, conseguia ter um discurso que tinha o menor preço e, ao mesmo tempo, estava extremamente confortável se você pegasse a diferença entre as taxas básicas de juros e as taxas que estavam sendo negociadas no mercado. É inegável que as cooperativas têm dado, a grande maioria delas, por exemplo, nunca cobrou tarifa, muitas cobraram muito poucas e muitas ainda tentam trabalhar desse jeito. No entanto, a gente percebe que agora tem alguns drivers, alguns direcionadores que mexem muito comigo, até porque eu sempre fui muito ligado à questão da busca da eficiência, né, do como entregar mais, do como gerar manutenção. Para mim, há um grande desafio, porque se formos sensatos, né, logicamente, os responsáveis aí pelas macropolíticas tudo farão, logicamente respeitado o espaço que precisa ter para poder operar os movimentos de controle de inflação, de controle do meio circulante, né, de controle fiscal, que não é a nossa discussão aqui. No entanto, né, taxas de juros elevadas, como a gente já teve, se tiver bom senso, logicamente, nós vamos fazer tudo para não tê-las novamente. E as instituições cooperativas, ao longo dos anos, acabaram fazendo uma coisa que agora algumas têm percebido que precisam rever. O problema é que, às vezes, o tempo é muito exíguo. Ao invés de fazer uma boa formação do quadro social, mostrando, inclusive, os desafios que podem vir à frente, tratando o cooperado realmente como dono da cooperativa, muitas trataram os cooperados durante muito tempo como o cliente do banco.
Tanto é que muita gente, de maneira até massiva no Brasil, né, eu vivo trabalhando, inclusive, com conselheiros. Eu conheço muitos e muitos conselheiros que, em treinamento, ao se referir à cooperativa, se refere como o banco, e aí ele coloca o nome da cooperativa na frente. Quer dizer, nem o próprio conselheiro, né, uma das minhas áreas de formação é a área de linguística, aliás, é o meu mestrado. Então, quando você coloca para fora algo, é porque lá dentro aquilo está daquele jeito. Né? De vez em quando alguém fala, não, Zé Carlos, eu falei banco, mas lá no fundo eu sei que é cooperativa. Não, então para que utiliza o termo banco? Então, para mim, Zé Afonso, tem alguns grandes desafios a serem transpostos aí. Primeiro, precisa repensar muito os processos de capitalização. Né? As cooperativas estão com direcionadores a partir do BC-REST. Eu acho muito legal e bato palmas, mas acho que não precisaria da intervenção do Banco Central para atribuir estratégia para a cooperativa. Quem define estratégia numa instituição é o órgão de estratégia. E precisou do Banco Central chegar, precisa chegar a 20% das operações de crédito no Brasil. No entanto, eu bato palmas, como Carlos Alberto, nós somos do setor, somos desse segmento e, logicamente, tudo que é bom para o segmento, até porque eu entendo, principalmente, que o cooperativismo é uma das melhores saídas desse mundo capitalista, até porque ele busca harmonizar alguns movimentos aí. Mas eu acho que esses movimentos, que os drivers, os direcionadores que preocupam nesse momento é a capitalização das cooperativas, conseguir fazer um crescimento ordenado, porque quando alguém fala agora vai e cresce 150%, você corre um risco medonho de você estressar a estrutura no meio do caminho. Aí você não acha mais gente para trabalhar, os sistemas em algum momento, quer dizer, vai ter que ter uma coordenação muito grande, né? Sem esquecer a capitalização, inclusive a estrutura de capital, uma harmonização entre recursos de terceiros e recursos próprios. Trabalhar muito o desenvolvimento, especialmente no quadro social, porque a cooperativa é cooperativa, e o que difere a cooperativa do banco não é o produto, o serviço, é como se empacota o produto e o serviço, como que se entrega, né? Como que se trabalha com o cooperado, a chamada doutrina cooperativista, que muita gente acha que está desatualizada. E, para mim, nesse mundo que busca sustentabilidade, talvez seja uma das coisas mais importantes. E, logicamente, o ajuste de estrutura, que o Carlos Alberto, inteligentemente, também já apontou. Quando ele disse era 1.500, caiu para mais ou menos 900, estamos aí próximo disso. Deve chegar em alguns anos em 500, 400. Ele está dizendo o seguinte, o ajuste na estrutura operacional vai ser pesado. Né? E aí tem a questão dos egos de dirigentes, pessoas que estão em centrais, pessoas que estão... Quer dizer, para mim, esses são os grandes desafios a partir dessa taxa, dessa realidade econômica que temos, amigo. Muito bom, Zé Carlos. Eu entendo, né, perfeitamente o seu ponto de vista, porque eu, como gestor, eu sempre gostei de trabalhar com metas, né? Mas o cooperativismo, de fato, é diferente, né? Eu vejo assim, esse hash como uma provocação, né? Às vezes eu colocava isso para minhas equipes. Olha, pessoal, é melhor a gente errar a meta para cima e crescer do que a gente colocar uma meta tímida, modesta e crescer pouco, né? Então, eu vejo muito nesse sentido, mas eu concordo plenamente contigo que o crescimento ele não pode ser a qualquer custo, né? Ele tem que ser sustentado, tudo isso que você falou, governança, estrutura, tudo que você muito bem elencou aí, né? Bom, parece que houve algum problema na conexão da Patrícia. Eu vou fazer a próxima pergunta, que é para o Carlos. Deixa eu ver aqui um minutinho. O Carlos nos ouve, né? O Carlos está conosco aí, beleza. Tá ótimo. Então, Carlos, qual é a sua opinião sobre a forma de comunicação com as novas gerações e sobre a necessidade de renovação do corpo social das cooperativas, com mensagens que toquem, de fato, os jovens e os levem a ter interesse em participar das cooperativas criadas por seus pais? Eu sempre me lembro da sua afirmação de que votar na Assembleia não é suficiente para atrair a geração milênio. O que o cooperativismo tem a mostrar para os jovens que poderá convencê-los de que vale a pena participar?
Uma pergunta bem difícil, né? Eu tinha que perguntar para o meu filho, né? Que tem 18 anos. Né? Só um parênteses, professor, talvez em alguma outra situação, e fica aí a dica, né? Até porque eu sei que tem pessoas do Banco Central assistindo, participando, eu acho que a gente poder fazer uma conversa boa sobre o Banco Central, inclusive com pessoas do Banco Central, né? O protagonismo do Banco Central do Brasil é enorme, eu digo, e positivo. Mas isso não é comum em outros países. Quer dizer, quando eu comento isso em outros países, as pessoas até estranham um pouco e tal. Né? Então, esse tema é um tema interessante, porque eu pessoalmente tive a oportunidade de conversar com o Harold sobre esses números, né? Lá do DESUC, lá na Central, na sede do Banco Central em Brasília, e é convincente, é possível, é factível, né, ser alcançado, mas naturalmente que o melhor seria se o próprio movimento colocasse certas metas ambiciosas e corresse atrás. Mas isso já é um outro debate. Vamos falar sobre os jovens, quer dizer, velho falando de jovem, deve ter alguma coisa complicada aí. E participação em assembleia, e somente assembleia não é suficiente. Eu não me lembro de ter dito isso, Zé Afonso, mas se você está dizendo, eu devo ter dito, né? De fato. Eu tenho memória boa. Pois é. Mas, de qualquer forma, está correto, né? Bom, primeiro é que tem uma conversa enorme sobre as novas gerações, geração Y, geração Z. Os jovens são questionadores, são individualistas, não são fiéis, isso e aquilo, e aí dá-lhe pesquisa e dá-lhe estudos e etc, etc. Como atrair esses jovens? E no caso do cooperativismo, também a gente sabe, a gente observa e conhece os números, tem um processo de envelhecimento do quadro social, né, e dos dirigentes. E isso, para toda e qualquer organização que pensa no futuro, na sua própria sustentabilidade, é algo que tem que ser pensado. A sucessão, né, os novos, e por aí vai. Todas as indústrias fazem isso, e o cooperativismo não vai ser diferente. Agora, em relação aos jovens, a gente tem que saber também, perceber de que não é só em relação às cooperativas. Uma série de instituições, de institucionalidades também tem grande dificuldade de atrair jovens. Eu estou falando de associações, de sindicatos, de partidos, de igrejas. Tem uma quantidade grande aí que alguma coisa está acontecendo que não se encaixa. Isso tem a ver com linguagem, tem a ver com postura, com comportamento, tem a ver com tecnologias, tem a ver com a própria sucessão, quer dizer, mudança de geração. Nós somos jovens também, né? E o que caracteriza jovens, e isso desde sempre, não é agora a conversa de geração Y, é que o jovem quer mudar o mundo, o jovem é rebelde por natureza, o jovem quer mudar as coisas. No processo da própria formação, do distanciamento dos pais, de se assumir enquanto adulto, né, na adolescência para a fase adulta, é uma questão de dizer, comigo vai ser diferente, comigo vai ser melhor. Aí talvez a gente tenha um indicador, tenha um indício da questão de organizações, que alguns dizem são organizações da sociedade industrial do século passado, né, que pode ter dificuldades. Né? Sindicatos é a mesma coisa, partidos e por aí vai. Né? Então, a adequação de linguagem, a adequação de participação, ela é fundamental. Agora, não é o discurso, não é pegar e começar, né, você, quer dizer, os velhos, entre aspas, começar a querer falar para os jovens. São os jovens dentro da cooperativa, os jovens tendo espaço de participação. Eu sei de diversas experiências muito interessantes, bem-sucedidas em cooperativas singulares no Brasil, que fazem um trabalho bacana com os jovens, que tem comitê de jovens, que tem espaço de participação, dentro da linguagem, né? E isso tem que avançar, inclusive, com participação no conselho, com participação nas instâncias de direção. Não dá também para ficar falando o tempo todo, mas, no fundo, são sempre os mesmos. Né? Isso serve também para a participação feminina, que também é pouco. Então, nós estamos falando aí da maioria da população que não está representada nos níveis maiores da organização. Por que isso é importante? É porque a organização está crescendo e está crescendo muito forte.
O número de cooperados está crescendo muito forte. E se está crescendo muito forte, tendencialmente também está crescendo em faixas etárias de idade menor, né? Possivelmente não exatamente os jovens, mas não se reproduz, digamos, na idade mais avançada. A idade média deve estar diminuindo. Finalmente, é dizer o seguinte: quer dizer, quando se cria a cooperativa tem como função primordial resolver um problema comum, uma necessidade, uma dificuldade comum dos seus associados, qualquer tipo de cooperativa. Mas esse é o lado econômico, pragmático, de resultado. Existe um lado doutrinário, existe um lado de uma visão de mundo, de uma forma de organizar as coisas, de uma forma de organizar uma empresa, não é? A partir de um caráter mutualista, a partir de uma participação de forma horizontal, igualitária, etc., etc. Não é? Nós estamos falando dos princípios, estamos falando dos valores, dos propósitos, do propósito do cooperativismo. E isto dialoga com os jovens, sem sombra de dúvida, dialoga com os jovens, dialoga com essa ânsia de mudança que é natural dos jovens. Então, talvez aí a gente precise investir mais na educação cooperativista, na divulgação. Quer dizer, trabalhos, por exemplo, que o Instituto Sicoob faz são fantásticos, as cooperativas mirins, e todo esse trabalho que vem desde baixo, desde as escolas, desde as crianças, né? E, finalmente, ter participação na cooperativa desde que nasce, caderneta de poupança ou coisa do tipo. Quer dizer, tem que crescer nesse ambiente cultural para que, quando chega na idade adulta, quando se torna independente, maioridade, a cooperativa é o agente financeiro vocacionado. Porque se for falar também da cooperativa só depois, aí fica mais difícil, porque o mercado tem outras alternativas, são extremamente sedutoras, com uma linguagem, com uma abordagem muitas vezes muito mais próxima dos jovens do que a forma tradicional das cooperativas. É um grande desafio, Zé Afonso, e é um desafio também para a Digicop. Eu não tenho dúvida que essa proposta vai atrair jovens. Essa proposta está predestinada a dialogar com essa parcela da população, pelo seu mecanismo de atendimento, de distribuição, não é? Que é o que tem de mais moderno, o que tem de mais adequado para esse tipo de juventude. Né? Então, eu acho que eu estou devolvendo um pouco a bola, né? Dizendo, isso vocês têm que pensar. Isso é um desafio enorme para vocês, e pensar desde já. Não é como é que eu vou fazer uma política para os jovens, é como é que os jovens vão estar dentro da cooperativa decidindo a política. Tá? Que o conselho da cooperativa tenha jovens, né? E não os filhos, né? O meu filho não quer vir para a cooperativa, quer dizer. Não é empresa familiar, não é sucessão familiar. Né? Bacana isso que você falou. Eu brinco sempre assim, que a Digicop, ela começou muito bem, né? Porque no início éramos 4 mulheres e eu. Né? Eram 4 mulheres e eu. Falei, esse negócio vai dar certo. Né? Já começou. Agora, naturalmente, vai crescendo, né? Aí entraram muitos homens e tudo. Mas nós temos jovens, sim. Né? Temos, inclusive, empreendedores tecnológicos, de startup. Sim, né? Muito bom. E pelo, assim, você... Resumindo, assim, se eu fosse resumir o que você disse, seria o seguinte: nós temos que alinhar a prática ao discurso, né? Ou seja, tem que permitir criar espaços de participação do jovem, porque aí ele vai ter um senso de pertencimento. É isso? Exatamente. Patrícia, vamos lá então? Vamos continuar? Vamos. Tive um problema pequeno aqui de energia aqui na fazenda, mas já está tudo resolvido. A nossa questão agora vai para o professor José Carlos. Falando também desse contexto que a gente vive, professor, nós temos aí uma realidade, né, que acontece aí a engenharia social. Né? Então, a gente vê isso acontecendo na política, na economia, em diversos segmentos da sociedade, né? Pessoas, né, com intenções nem sempre legítimas, consegue influenciar decisões de muitas outras. Né? Basta lembrarmos aí da cultura de cancelamentos nas redes sociais. Como uma cooperativa digital, que será a Digicop, poderá evitar ou tratar, lidar com os efeitos negativos da engenharia social? Ok, Patrícia.
Primeiro, professor Carlos Alberto, eu queria te agradecer por uma colocação que tu fizeste e que talvez na minha exposição, e eu tenho certeza, não deixei claro uma visão. Eu bato palmas para o protagonismo do Banco Central e dos grandes e experientes técnicos, líderes que a instituição supervisora tem. Eu sou uma das pessoas que me alimentei muito nesse protagonismo do Banco Central, e a gente sabe que o protagonismo dele é tão forte que o marca mundialmente, ele é respeitado mundialmente. E não é só com cooperativismo, é de maneira geral. E se quiser ter uma ideia muito clara disso, é só tentar entender as consequências que, por exemplo, a crise do subprime 2007, 2008 tiveram no Brasil. E tiveram muito pouco do ponto de vista da afetação das instituições financeiras de forma direta pela atuação do Banco Central. Então, não resta dúvida, bato palmas, a constituição do Departamento de Supervisão de Cooperativas e Entidades não bancárias foi um grande ganho, foi muita visão do supervisor de que precisava realmente adequar a estrutura. O cooperativismo financeiro ganhou muito com isso, não podemos esquecer o próprio FGCoop, onde o Banco Central teve um protagonismo fantástico. No entanto, o fato de eu bater palmas para a organização, e bato mesmo, e falo isso em tudo quanto é treinamento, exposição que eu faço pelo Brasil, também não me tira a possibilidade de registrar, como tu terminaste falando, da situação onde o melhor é o órgão de estratégia entender as necessidades e fazer. Porque eu já encontrei muitas pessoas pelo Brasil já exercendo o alçamento, que é uma figura cognitiva que as pessoas fazem quando elas alçam a responsabilidade para um outro nível, elas entendem que elas não têm responsabilidade daquilo, ou até o risco moral. Muitas pessoas já chegaram perto e falaram: pois é, Zé Carlos, agora nós vamos ter que crescer de qualquer jeito, porque o Banco Central quer. Não vai poder crescer de qualquer jeito, e quem quiser crescer de qualquer jeito vai ficar pelo caminho. O mercado não perdoa, os movimentos de mercados não perdoam. Com relação à questão da engenharia social, o Carlos Alberto foi muito feliz numa outra colocação aí. Gente, os jovens têm hoje, e são o futuro, o discurso da sustentabilidade. Os nossos jovens têm uma bandeira ambiental absurda. Os nossos jovens têm uma bandeira social absurda. Aliás, até em alguns momentos vai além. Eu vejo gente dentro de apartamentos luxuosíssimos em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e aí pelo Brasil, defendendo coisas que eles nem sabem direito o que estão defendendo, mas a bandeira do social eles têm, por formação. Então, o ambiente é perfeito. E o cooperativismo ele é muito interessante, porque ele trabalha coisas na base, na gênese da formação do ser humano. Onde é que a nossa sociedade brasileira, por exemplo, tem um problema? E outro dia um amigo meu disse, é um problema já estrutural. Tem que mudar isso, tem que quebrar uma série de estruturas. E um amigo meu, muito inteligente, virou para mim e falou: Zé Carlos, isso é muito discurso, muita oratória, que é o problema da educação. E eu concordei com ele. Aliás, tudo é problema de oratória, porque tudo tem uma conformação linguística. Agora, se a gente for a origem dos problemas, a grande maioria, falta de educação financeira, está na educação. Falta de educação ambiental, falta de educação sanitária. E aqui a gente vai elencando uma série de coisas. A cooperativa, uma das coisas que a faz diferente, e é a gênese da diferenciação, é ter 7 princípios. O segundo é gestão democrática. Jovem adora participar. Jovem tem um problema. Se você chamar ele e mandar ficar sentado num lugar, e eu estou na educação, eu trabalhei no mercado financeiro e em educação o tempo todo. Eu tenho 39 anos de mercado financeiro e 32 de sala de aula. Se você chama o jovem, fala assim, vem para cá, a pandemia está fazendo uma coisa fantástica, porque nós, professores, íamos para a sala de aula e queríamos dar uma palestra de 100 minutos. E os jovens ficavam incomodados e começavam a se falar no WhatsApp.
Nós estamos reaprendendo a fazer isso, inclusive com os outros colegas, professores que estudam a matéria, e ao invés da gente ficar fazendo palestra, a gente coloca o jovem para discutir, para brincar, para participar de gamificação. Chega ao final, e eu estou percebendo isso, o nível de participação do jovem é muito superior àquela que eu tinha numa sala de aula do formato tradicional. A questão é que as pessoas estão muito emparedadas dentro de uma trilha na automação, automatização, aí se aplica os problemas dos vieses cognitivos, para quem gostar desse negócio, né? Os trabalhos dos dois sistemas lá, do Kahneman, Amos Tversky, da psicologia cognitiva. Se a gente conseguir, entendo, Patrícia, José Afonso, pessoas que estão conosco, um dos lugares onde a cooperativa pode fazer um dos trabalhos mais bonitos e mais eficiente e com resultado de médio e longo prazo fabuloso é trazer o jovem para participar. É fazer, alargar o discurso que nós, professores, estamos aprendendo com a pandemia e para ir para a prática, né? Os comitês, os núcleos de jovens, GTs, grupos de trabalho, dê o nome que queira. Mas jovem não quer ir numa cooperativa e falar assim, a partir de hoje você é dono. E como você é dono, você tem essas responsabilidades. Ele não quer isso. Ele quer, eu sou dono, então onde é que eu meto a mão na massa? Né? Os conselhos de jovens, aprender a ser líder, tomar decisão não é um negócio fácil. Sair daquele negócio que a gente precisa, com todo o respeito, eu entendo que a gente não tem que estar mudando a liderança por mudar. Mas a mudança da liderança é um negócio que lá é fomentado no Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas, um documento de 2015 da Aliança Cooperativa Internacional, de 102 páginas, que explica cada princípio. A sucessão precisa ser trabalhada e não se trabalha sucessão para uma pessoa ser presidente amanhã. Se faz sucessão para muitas pessoas estarem preparadas para serem presidentes amanhã. E se isso começar no jovem, nós vamos ter cooperativas amanhã muito mais preparadas do que nós tivemos, porque temos que bater palmas para as pessoas que estão na liderança e já vêm há um bom tempo, porque também tiveram que aprender batendo cabeça na parede. Eu acompanho isso aí há 30, 32 anos. Já bati muita palmas. Quantos dirigentes nossos iam até um empresário e falavam, coloca o dinheiro na cooperativa, que é o banco. Porque naquela ocasião não tinha nome, as cooperativas tinham muito problema, não tinha um fundo garantidor, não tinha nada. Agora, a dificuldade é sair desse estágio que nos trouxe até aqui e dar um pulo, né, de uma outra qualificação, de uma outra visão. As cooperativas precisam fazer com que os cooperados, sejam jovens ou não, participem da cooperativa de alguma forma. Para mim, é o grande antídoto, não é contra a engenharia social, Patrícia, é contra uma série de problemas que essa sociedade capitalista tem. Muito obrigada, professor. Ouvindo, eu penso muito que esse perfil que o senhor destacou muito bem dos jovens tem muito a ver também com esse empreendedorismo, né, juvenil, essa vontade de fazer, esse pragmatismo, essa ousadia, né, que faz parte da juventude, né, a coragem, né? E se a gente chama, a gente tem que dar espaço, né? Tem que dar espaço de voz, espaço de decisão. Muito obrigada pelas suas considerações. Bacana. Pessoal, está muito interessante o nosso papo, muitas manifestações aqui no chat, né? Perguntas interessantíssimas, e a gente vai selecionar algumas para serem perguntadas ao final, certo? Eu vou só fazer um balanço. Nós estamos aí no momento com mais de 140 espectadores, tá? E já decorreu aí nosso tempo, já decorreu 37 minutos, né? A gente vai tentar fazer em 1 hora, certo? Então, eu vou pedir assim, que os nossos dois debatedores, o assunto é muito interessante, né? Mas se a gente conseguir... porque eu gostaria de fazer, são 10 perguntas, eu gostaria de fazer todas. As outras também são tão interessantes quanto essas que nós já fizemos. Mas vamos lá. Eu vou perguntar agora para o Carlos Alberto. Carlos, você, quando diretor do SEBRAE Nacional,
foi responsável pela criação do Sistema de Garantias de Crédito no Brasil, as chamadas SGCs, né, ou Sociedades Garantidoras de Crédito, que tem uma história de mais de 60 anos na Europa. Né? Em 2019, por exemplo, elas respondiam os mais de 112 bilhões de euros do volume de crédito da Comunidade Europeia. A Digicop tem como premissa fazer todas as operações passíveis de aval da SGC com essa garantia. Você acha que as SGCs no Brasil já estão preparadas para responder no tempo adequado às demandas de uma cooperativa digital? Pergunta difícil, né? E eu não tenho. Ele escolheu as mais difíceis para você. Se fosse fácil, não era para você, pô. Não, eu não tenho um mandato para responder dessa forma. Talvez dá para inverter também. Será que a Digicop... A Digicop vai dar conta, vai mandar muita operação, pode ficar tranquilo. Não, mas o fato é que nós sabemos que a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades no segmento pessoa jurídica de pequeno porte é a falta de garantias, né? Isso é um dado fundamental, e há cerca de 15 anos atrás nós começamos com a iniciativa, a partir lá do Sebrae Nacional, olhando as experiências internacionais. E aí a ideia era de se criar sociedade de garantias de caráter mutualista, significa cooperativas de garantias, né? Para atuar de forma regional, junto com o empresariado local. Os sócios são as empresas, né? E junto com associações comerciais e coisas do tipo. Por quê? Porque tentar resolver um problema crônico, que é a falta de garantias, e, segundo, também ser um instrumento de redução da assimetria de informações. Na análise de risco do agente financeiro, a SGC ela entra também fazendo a sua análise e ajuda nessa redução da assimetria de informações. Dito isso, passado 15 anos, cresceu bastante, né? São 13 hoje, e com milhares de empresas associadas e com a carteira já de garantias bastante robusta, né? Bastante grande, e opera muito forte com os sistemas cooperativos, com as cooperativas locais. Também com os bancos, alguns bancos de movimento, alguns bancos comerciais, mas fundamentalmente com cooperativas do sistema Sicoob, algumas do Sicredi, Cressol e por aí vai, né? Como fazer, né? Eu creio que o início das operações da Digicop, que vai estar centrado mais aí em Minas Gerais, vocês vão ter que ver com as duas que atuam em Minas Gerais, né? São 2 em Minas, 1 em São Paulo, 5 no Paraná, 3 em Santa Catarina, 1 no Rio Grande do Sul, também na Paraíba e por aí afora. Quer dizer, porque elas têm um caráter regional, precisa disso para ter conhecimento. Mas, fundamentalmente, vale para a Digicop o que vale para qualquer agente financeiro. Quer dizer, a garantia é uma condição necessária, mas não é suficiente. Quer dizer, somente com a garantia não acontece a contratação do crédito, né? O agente financeiro, qualquer que seja, ele não quer executar garantias, ele não é esse o tema, né? O crédito tem que ser pago e ser pago direitinho e, no final da operação, contratar de novo. Quer dizer, nunca parar de dever. Esse é o negócio da intermediação financeira. Então, as garantias complementares, adicionais, necessárias, no caso que elas sejam necessárias, a sociedade de garantia pode ser um grande aliado da Digicop, até pelo seu caráter mutualista, são complementares, né? A SGC não fornece crédito, naturalmente que a cooperativa de crédito não oferece garantias, não vai dar garantia para o seu próprio crédito. Mas, para encerrar, quer dizer, além da vertente mutualista, que é uma grande aposta e que ainda tem que ser regulamentada, etc., existem outros fundos, fundos de aval, né? E se a gente olhar, por exemplo, o Pronamp, nesse momento da crise, cumpriu um papel bastante positivo de ajudar a liberar recursos para os pequenos negócios, indo aí cobrindo 80%, inclusive, do risco, que, na verdade, cobre tudo, né? Não dá para imaginar uma carteira com 80% de inadimplência, né? Mas eu sou cético e sou crítico em relação a um aspecto que tem que ser observado. Isso não tenho receio em relação à política de negócios da Digicop, né? A política de crédito. É que as garantias alternativas,
dessa natureza, elas não devem ser utilizadas se não forem necessárias. O que eu estou dizendo? Elas são garantias naquelas situações que são necessárias, porque a empresa não tem garantias suficientes, né? E tudo o resto já está resolvido. A análise de risco está ok, a capacidade de pagamento está demonstrado, e só falta a garantia para fechar o contrato de crédito. Essas são as condições virtuosas para que aconteça o mecanismo e que realmente agregue valor à operação. Se não for isso, se for sobre garantia, significa o agente financeiro exige todas as garantias tradicionais e ainda coloca mais o aval em cima, seja de onde vier, isto encarece e dificulta e burocratiza o acesso ao crédito. Infelizmente, essa prática existe, não existe por parte de cooperativas, eu desconheço, mas alguns bancos comerciais utilizam isso em larga escala. Isso é lamentável, porque, na verdade, acaba sendo um instrumento que é importante, que é bom, positivo, acaba sendo um fator de encarecimento do crédito. E isso tanto é verdade quando a gente observa que fundos de avais tradicionais são utilizados e o empreendedor não fica nem sabendo, né? Ele pagou por algo e não foi nem explicado para ele por que era. Um indício forte de que ela foi utilizada de forma incorreta. Mas esse receio eu não tenho, e o que eu sugiro é realmente aí junto com as duas que operam em Minas Gerais, rapidamente sentar, vocês já devem estar fazendo isso, para que a atuação de vocês no segmento PJ venha com esse reforço, e é importante para todo mundo, para a cooperativa e para os cooperados. Bacana. Tem uma outra pergunta para o professor José Carlos. Professor, pessoas com necessidades comuns resolvem criar uma cooperativa para suprir essas carências. Esse é o ponto de partida para a criação de todas as cooperativas. Inicialmente, os cooperados estão em uma mesma cidade, isso facilita a interação entre eles. Bom, no caso da Digicop, ela já começa totalmente digital e tem um ponto forte que é a diversidade e a qualificação do grupo de fundadores. São pessoas altamente capacitadas, bem-sucedidas em seus ramos de atuação, mas por causa da diversificação, ela difere das cooperativas tradicionais, geralmente criadas por integrantes de uma mesma categoria profissional, ramo de negócio. Como você vê o desafio da Digicop de conseguir a coesão e a consolidação da cultura organizacional? Quais são as suas sugestões para fazermos uma boa organização do quadro social, né, também chamada de OQS, na Digicop? Ok. O grupo da Digicop, hoje tem um WhatsApp que tem lá o quê? 150 pessoas no WhatsApp? Não, tem mais, né? Está com 195, né? Ok. Quanto tempo tem que vocês estão mobilizados? Esse grupo ele começou já com uma quantidade grande de pessoas em janeiro de 2019, né? Ok, janeiro de 2019. Já vai para janeiro próximo, agora seriam 2 anos, já 24 meses. Ok. Essas pessoas, pelo nível de formação delas, que você, logicamente, está evidenciando, sabe muito bem que a cooperativa não é caminho para fazer ninguém rico, muito pelo contrário, é para poder exercer o mutualismo. Eu já tive a oportunidade de estar com muitos deles, conheço, sei da riqueza cultural e intelectual, inclusive profissional, muita gente que já tem uma vida aí no mercado financeiro, pessoas para quem a gente precisa bater palma. Eu te perguntaria o seguinte, você é um cara muito inteligente, Zé Afonso, uma pessoa que eu admiro muito pela inteligência e rapidez de raciocínio. O que você... E eu entendo que você conhece o grupo que você, nesse momento, está entre ele, que são os idealizadores e elaboradores desse projeto da Digicop. O que tem mantido já há quase 2 anos 190 pessoas mobilizadas em função de um projeto que, com certeza, todos têm convicção que não vai torná-los ricos? Olha, professor, assim, eu não tenho dúvida, né, de que não é por causa dos belos olhos do José Afonso, nem eu tenho muitos amigos no grupo, né, mas também assim, sou grato, me sinto privilegiado, né, por ter tantos amigos e pessoas tão interessantes, né, tão bem
sucedidas e tão qualificadas, né? Mas eu acredito que é muito mais pela causa, tá? A proposta, né? A proposta da Digicop, né? De conectar as pessoas, né? Na verdade, assim, são pessoas, como eu falei, bem-sucedidas, empresários, outros já tiveram uma longa carreira no mercado financeiro, muitos do Banco do Brasil, do Safra, do Itaú, do outros bancos, professores universitários, né, empreendedores tecnológicos, mas, enfim, são todas pessoas bem resolvidas financeiramente e que não cogitam, eu não imagino ter ganho com isso, né? A gente tem aqui no nosso comitê executivo pessoas altamente qualificadas, né, com pós-doutorado, doutorado, e que fazem esse trabalho voluntariamente, às vezes à noite, final de semana, né, a gente tem reunião, eu estou lá perturbando eles, né, e prontamente eles respondem, e eu vejo que é pela causa. Eu vou citar aqui, né, o Arthur Romanho está nos acompanhando, ele é uma pessoa que eu admiro muito, né, eu considero um sábio. O Arthur me falou, olha, eu estou numa idade que eu só entro em algum projeto, alguma coisa, por gosto. Eu posso me dar ao luxo de não fazer mais nada contra gosto, né? Esse projeto eu gostei, eu vou entrar. E realmente ele entrou de coração, de alma, né? Então eu vejo que é por aí, sabe, professor? Legal. Bom, mas o entrevistar é você. Não, mas a sua resposta é muito importante na minha, para o raciocínio que eu vou gerar. Tem uma pessoa que eu leio muito sobre ele, e gosto muito das iniciativas, Mohamed Yunus, de Bangladesh, idealizador do Banco Social. E tem algumas falas do Yunus em alguns livros. O cara começou, né, um banco social onde tem dinheiro de governo, mas tem dinheiro das pessoas pobres em Bangladesh, na Índia, em lugares muito pobres. Quando ele começou a pensar nessas coisas, e por isso que eu defendo muito cooperativas também, entrando especialmente as de crédito, nas áreas pobres, gente pobre também produz, e se você der condição da pessoa, dela crescer, ela cria com você uma relação que ninguém quebra depois. Diferentemente da pessoa que tem muito dinheiro, que quase sempre quer especular em cima de toda a possibilidade de ganhar dinheiro. E aí o Yunus, quando ele montou um banco popular, que hoje é famosíssimo, o cara da palestra no mundo todo, é conhecido tudo quanto é lado, os norte-americanos viu puxando, alguns norte-americanos puxando o saco dele, ele montou um banco onde as pessoas nas comunidades trabalham em grupos, e os grupos, as pessoas se controlam. E aí vem uma coisa muito interessante, em áreas onde o nível de inadimplência era muito alto, ele não tem nem garantia de operação. E o relacionamento das pessoas faz com que o nível de inadimplemento das operações é algo assim que deixa nós, o Brasil, com tanta lei, com tanta regra, com tanta garantia, com água na boca. Eu quero ligar essas duas coisas, especialmente com a sua fala, o Zé Afonso, para te dizer o seguinte: o grande objetivo de uma organização do quadro social, e aí eu rendo minhas homenagens aqui aos professores, a alunos, né, lá da Universidade Federal de Viçosa, especialmente lá nosso grande amigo, já não mais professor aposentado, José Horta Valadares, né, que talhou o tema organização do quadro social. Eu entendo que isso precisa evoluir, eu trabalho com outro termo, desenvolvimento do quadro social, e dentro de desenvolvimento tem que ter organização, porque senão você não consegue desenvolver. A grande tacada, a essência de trabalhar a organização, desenvolvimento do quadro social, Zé Afonso, é achar o propósito que interessa para as pessoas. Se achar isso, entenda, aí vem o lado técnico, a Digicop precisa ter posicionamento de mercado, do ponto de vista da marca, da imagem, aí vem todas as teorias que não estamos aqui para isso, né? Com relação à segmentação, que muitos teóricos entendem que faz parte do posicionamento também, especialmente Kotler. Mas ela precisa, primeiro, mesmo tendo pessoas muito bem formadas à frente, entender que o quadro social, a hora que essa cooperativa começar a operar, não vai ser somente desse quadro mais, e todos os demais que chegarem dentro daquilo que é foco da cooperativa, com muita formação ou baixa formação, passa a fazer parte da equipe e precisa ser preparado também, né, especialmente regras de preparação, de sucessão,
para poder, em algum momento, suceder, porque também é inadmissível que nós tenhamos uma cooperativa onde um grupo é que, na realidade, vai controlar por causa do nível de formação. E o que vai fazer com que as pessoas queiram essa cooperativa? No primeiro momento, pode ser o formato digital. Eu até entendo que a cooperativa não é uma cooperativa digital, né? Ser digital pressupõe, inclusive, extrapolar fronteiras, a legislação não permite, há uma série de limitações. Eu entendo que é uma cooperativa de crédito ou uma cooperativa financeira com foco digital nesse momento. Mas esse foco digital também não pode tirar, cegar as pessoas que estiverem na liderança de também, na medida do possível, fomentarem o relacionamento pessoal das pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do cooperativismo, meu amigo. É isso. Legal. Pessoal, nós estamos com 144 espectadores simultâneos, né, nesse momento, e, lamentavelmente, o nosso tempo terminou, mas eu não vou deixar de, pelo menos, algumas perguntas aqui sem resposta. Tá? Tem perguntas interessantíssimas, estão todas registradas, e a gente vai buscar responder a cada um, né? Na medida que a gente consegue identificar aqui. Mas eu gostaria de passar uma das perguntas, Carlos, para você. É do Rodrigo Mitrô. Né? A população brasileira está irritadíssima com bancos. Não entendem os privilégios e a ganância dos mesmos acobertados por governos. Não é a hora das cooperativas mostrarem uma plataforma mais social? Bom, não sei se entendi bem a pergunta, mas a crítica aos bancos, né, ela é generalizada, né? As cooperativas, na sua essência, atuam de forma econômica e social. Mas são diferentes modelos de negócio. Os objetivos, a forma de organizar, né, os pressupostos são diferenciados. Eu estou dizendo de banco de varejo, banco comercial de varejo, e aí pode ser público também, como o Banco do Brasil, mas os tradicionais bancos de varejo têm uma forma de atuação que difere das cooperativas, mas que também difere das fintechs, dos bancos digitais. Então, a ideia de que você tem diferentes modelos de negócio no sistema financeiro e eles concorrem entre si, mais os modelos de negócio concorrendo entre si, e dentro de cada modelo de negócio, os distintos players, eu acho que deve ser considerado nessa discussão. Desses 3 tipos básicos de modelo de negócio, numa tipologia bem simplificada, naturalmente que as cooperativas é o modelo de negócio que tem um grande apelo social, que tem como objetivo o desenvolvimento econômico social das suas comunidades. Isso é parte dos princípios e da ação concreta das cooperativas. Não só na sua política comercial, de precificação, mas também, né, na devolução de sobra, na aplicação de projetos sociais e por aí afora. Isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, vai ampliar na medida que amplie também a capacidade econômica das cooperativas. Isso passa pelo crescimento, isso passa por um volume maior de operações de associados. Isso está acontecendo e as perspectivas são muito boas para os próximos anos. Esse ano, inclusive, de 2020, com a crise e com tudo, dá um crescimento bastante robusto, continuando a trajetória que já vem dos anos anteriores. Eu acho que passa muito também pela divulgação, né? Talvez as cooperativas ainda sejam modestas, né, no propagar o que fazem, né? Tem muita ação muito de alcance social grande, né? Agora na pandemia nós vimos várias iniciativas, né? E às vezes talvez não falta divulgação, né? Talvez seja isso também. Mas nós temos aqui uma outra pergunta muito interessante do Marden Soares, né? O Marden é superintendente do Sebrae aqui de Minas, né? Nós estivemos fazendo visita a ele há algum tempo atrás. E eu vou me permitir responder, porque ele se refere à Digicop. Eu não sei se você quer responder, Patrícia, eu vou fazer aqui. A Digicop teria condições de concorrer em agilidade e tecnologia com as fintechs financeiras? Bom, aí, se deixar falar, não vamos ficar aqui 1 hora, mas eu vou tentar resumir, Marden. Olha, eu vejo que sim.
Porque tudo na vida, né, você tem o lado positivo e tem os seus desafios, né? A Digicoop ela vai estar plugada no maior sistema de crédito cooperativo do país, né, que é o Sicoob. Então, assim, de cara, a gente já tem resolvido um dos principais problemas, né, um dos principais desafios para as fintechs, que é o chamado Core Bank System, né, que é aquele programa que a gente chama de motor de um banco, né, que é o que processa todas as transações do banco, né. O Sicoob tem um sistema, né, que hoje processa transações de quase 5 milhões de cooperados. Né. Então, eu digo sempre assim, se a Digicoop estourar, explodir aí no primeiro ano, né, nos primeiros anos, chegar a 100 mil cooperados, que é uma marca muito relevante no cooperativismo, né? Poucas cooperativas têm essa quantidade de cooperados hoje, isso não mudaria em nada a vida do Sicoob, né? Que já tem quase 5 milhões. Né? Você botar mais 100 mil ali não altera nada. Às vezes, num digital, quando ele cresce muito rapidamente, ele se depara com alguns problemas nessa área de tecnologia, porque tem que desenvolver ou comprar, e é caro. Né? Então, a gente vai pagar pelo uso, é um custo variável, de um sistema que já está consolidado. A questão da agilidade, eu trabalhei 36 anos no mercado financeiro, e eu vejo que isso tem a ver com tecnologia, mas tem muito mais a ver com atitude, com cultura, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, na Digicoop, eu disse, nós temos um comitê executivo, né, que é de criação, né, porque a cooperativa não existe, o projeto está no Banco Central, como eu informei, mas ela só vai existir quando o Banco Central autorizar a constituição e depois autorizar o funcionamento. Né? Mas a gente, desde 2019, nós já dividimos por 8 grandes temas, né, que é estratégia, governança, tecnologia, a mentoria, que vai ser o grande diferencial da cooperativa, pessoas, cultura e sociedade e tal, e criamos 20 comissões estruturantes, e elas estão em funcionamento, né, exatamente para a gente cuidar de todos esses detalhes, né, e começarmos desde o início, com uma cultura organizacional bem forte. Né? Isso também talvez seja inédito no cooperativismo, né? Até onde eu conheço. Né? Mas eu agradeço a todos, quero mais uma vez agradecer imensamente ao Carlos, né, que está sacrificando, né? Ele começou cedo hoje, a participação dele no Conselho de Administração. Na Alemanha agora já são 2h da manhã, né? Ele está aqui conosco. Já é amanhã. Eu já estou amanhã. Você podia mandar para a gente aí a manchete dos jornais, hein? Bom, o professor Zé Carlos, que está em Brasília, e a Patrícia, né, que está na sua fazenda lá em Abaeté. Eu vou passar, então, para o Carlos as suas considerações finais, ele se despedir, depois o professor Zé Carlos, e Patrícia e eu vamos também falar um pouquinho. Eu quero agradecer. Eu consegui abrir aqui o YouTube, estou vendo aqui também as mensagens e tal. Foi bom, foi muito bom. Dá para perceber que tem uma quantidade enorme de discussão. Esse desenho, esse modelo, ele é simples, ele é fácil, não custa nada. Talvez praticar mais vezes e tal. Eu queria deixar uma reflexão aqui que dialoga com o que você acabou de falar. Nós sabemos que há uma diferença entre atendimento e relacionamento. E a equação do atendimento, o atendimento por canais digitais, está mais ou menos resolvida, né? Aí com back-office, com toda a estrutura do CISBR, do Sicoob Confederação, do Bancob, etc. Quer dizer, começa com o que tem de melhor e numa estratégia extremamente inteligente que é custo variável. Quer dizer, a despesa aumenta junto com a receita. Então, isso sai fora de qualquer loucura de imaginar que vai criar alguma coisa do zero. É impossível, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, tendencialmente, se funciona, o crescimento é exponencial. Não é 1 mais 1 mais 1, mas ele vai dando saltos e pulos. Né? É assim que funciona nesse ambiente. Então, se coloca a questão do relacionamento, que não é o mesmo que atendimento.
E relacionamento com uma instituição financeira cooperativa tem todas essas nuances, esses desafios, que grande parte da conversa hoje foi sobre isso. Quer dizer, o que realmente diferencia? Né? Porque não é o produto, o serviço e o canal de distribuição. Aí a Digicop terá outros players similares no mercado já estabelecido, com grande dinamismo, com grande agressividade, com muito recurso. Quer dizer, essa diferença específica que passa pelo tema da juventude, da participação, do propósito, do pertencimento, da identidade, é o tema que vai definir o futuro. Né? E eu encerro dando parabéns a todos. O sucesso da Digicop será o sucesso de todo o cooperativismo brasileiro. Esse não é um projeto que vai dizer, é fulano, é lá na cidade tal, é na central, é no sistema, não. Quer dizer, enfrentar esse desafio é algo, puxa vida, vocês têm coragem, vocês são atrevidos, né? E vão, oxalá, né, daqui a alguns anos vocês vão poder dizer, pois é, a gente não sabia que era impossível, a gente fez, né? Porque, né, se for pensar bem, tem muitos motivos para coçar a cabeça, mas eu acho que tem um caminho e tem um potencial. Precisa ser feito. O cooperativismo brasileiro precisa realmente ter um pé firme nesse ambiente, 100% digital, porque por aí é que vai crescer muito o mercado. Vai ter uma grande expansão do mercado por esse caminho aí, não é? E os bancos todos estão preparando seus próprios bancos digitais por conta disso também, né? Mas isso vocês já sabem, tá? Muito obrigado novamente e obrigado também, José Carlos, pelos ensinamentos aí. E a Paty, né, Paty? Prazer conhecê-la e a todos que estão assistindo. Eu vi várias mensagens aqui, o Banco Central escrevendo e outros. A discussão continua e ela é muito produtiva. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né, em nome de todo o Comitê Executivo da Digicop. Eu sei que a gente contou, né, com o seu sacrifício aí, mas boa noite, né, que você descanse bastante a partir daqui a pouco. Eu vou passar para o professor Zé Carlos, né, que também é outro batalhador incansável do cooperativismo, né, fica plugado em 24 horas. Eu queria ter uma bateria que nem a sua, viu? Obrigado, Zé Afonso. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Carlos. Quem aprende aqui sou eu, meu amigo, né? Aqui o aprendiz sou eu. Perto de vocês. Modéstia. Não, né? Não, né? E, logicamente, me sinto muito lisonjeado, né, de estar alçado, né, a esse grupo, a esse nível de discussão, especialmente as pessoas, né? Eu não estou vendo as pessoas participando, eu estou só com o celular, mas eu estou muito feliz de estar aqui, muito satisfeito. Agradeço muito a vocês. E é sempre bom terminar com uma reflexão, né? A gente vive falando, a sociedade brasileira, inclusive, está neste momento muito preparada para buscar avanços sociais. Avanços sociais, inclusive, em visões ideológicas diferentes, mas todo mundo quer avançar. Nós já percebemos que esse movimento, aí eu cito uma passagem do documento Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas, da Aliança Cooperativa Internacional, que diz que a cooperação nasceu quando o homem pisou a terra e teve um segundo ou uma segunda. Porque uma série de coisas a gente não faz sozinho. A cooperação da qual a gente fala na cooperativa é que ela tem uma sistematização, ela tem uma doutrina. Mas a nossa característica de colaboração é intrínseca a nós, especialmente à medida que a gente quer, de alguma maneira, melhorar nossa capacidade de ação. A competitividade, especialmente a competitividade, como a gente tem visto, antropofágica de um comendo o outro, é muito recente. A gente sabe que o ser humano ele também tem o seu lado belicoso, mas, de maneira geral, essa competição louca em que nós entramos nela, a ponto mesmo de destruir meio ambiente, destruir coisas, né? Isso é muito em função dessa loucura capitalista de querer ser cada dia melhor, ter mais bens. E nós já percebemos que é bom ter bens, mas é importante ter equilíbrio.
O cooperativismo, com certeza, eu não tenho dúvida. E, aliás, isso é espelhado no número que o Zé Afonso começou dizendo, ele abriu, dizendo que o mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas envolvidas com cooperativismo. Tem mais uma série de números, os números são muito, o tempo aqui agora é curto, os números são muito bonitos. O cooperativismo não está no mundo todo simplesmente porque algumas pessoas em algum lugar, como o Zé Afonso também brincou, têm olhos verdes ou azuis. É porque ele planta a raiz, é porque ele transforma a realidade. Não tem outra saída, gente. Não estamos aqui querendo dizer que tem que acabar com todas as outras coisas, os outros modelos de negócio, muito pelo contrário, mas a saída, com certeza, de maneira mais harmônica, mais sustentável, passa pelo bom cooperativismo. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, professor. Muito obrigado. Não é a primeira vez, né, que você dedica o seu tempo à Digicop, e nós todos somos muito gratos, né, e pode ter certeza que você tem um lugar especial na mente e no coração de todos nós, né? Patrícia, por favor, suas considerações finais. Eu também só tenho que agradecer a participação dos nossos convidados que estão nos acompanhando pelo YouTube e dos nossos 2 convidados especiais aqui desse Dedo de Prosa, né? Esse era o nosso objetivo, apenas, como dizemos aqui, uma palhinha, né, sobre um assunto tão instigante e que traz tantas reflexões como o cooperativismo de crédito, né? E no contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Isso abre inúmeras perspectivas para nós. Nós, da Digicop, acreditamos, né, que a Digicop pode contribuir para um país mais justo, né? Pode contribuir para a sustentabilidade dos pequenos e médios empreendedores brasileiros, né? Pode apresentar uma nova via, né, de acesso à juventude, né? Hoje nós não temos mais emprego, temos trabalho, e trabalho é um empreendimento que nós precisamos saber, né, tocar. E gostaríamos, então, de convidar todos para conhecerem melhor, mais detalhadamente, o projeto da Digicop, né? Para isso, gostaríamos que vocês se inscrevessem aí no canal, esse é o nosso canal oficial, a Digicop, né? Já temos, como diz o Zé Afonso, um protocolo, que é o número, né, no Banco Central, e temos também um canal no YouTube. Em breve teremos outras formas de nos comunicarmos, né? Um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito essa noite. Estou dormindo com muitas perguntas na cabeça, né? Para a gente refletir, buscar as respostas. Então, foi um prazer. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente a todos, né, que dedicaram esse tempo a nos ouvir. O assunto foi muito interessante, né? Os nossos debatedores, né, o Carlos e o professor Zé Carlos, são grandes conhecedores do cooperativismo, né? Vivem isso há muitos anos, né? São entusiastas, né? E daí o motivo do nosso convite. Então, mais uma vez, eu agradeço a eles. Foi uma honra tê-los na nossa primeira live. E nós vamos fazer outras, viu, Rodrigo? O Rodrigo me perguntou que seja só a primeira que a gente tem. Nós vamos ter outras. Eu gostaria de contar com vocês, né? Na próxima, a gente ainda não marcou a data, mas vai ser bem divulgada, e que convidassem pessoas de seu relacionamento para conhecer um pouco mais sobre a Digicop. Na próxima, a gente pretende focar mais na estruturação da cooperativa, na proposta de valor da cooperativa, e aí a gente gostaria de ter pessoas, o relacionamento de vocês. Se vocês se interessaram, que gostaram, né? Estão convidados para a próxima, e convidem também seus amigos, seus familiares e empresários, pessoas de seu relacionamento, né? Principalmente os pequenos empresários, jovens, mulheres, né? Todo mundo é muito bem-vindo na Digicop. Eu falei sobre, nós colocamos, o Arthur também colocou o meu WhatsApp. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse em participar de uma apresentação sobre o projeto, eu vou organizar vários horários a partir da semana que vem e vou divulgar, né, na medida para tentar encaixar com a disponibilidade das pessoas.
e para que a gente possa, né, em uma apresentação mais focada, responder dúvidas e apresentar todos os detalhes, né, do plano de negócios, toda a estruturação, né? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Extrapolamos bastante o horário aqui, mas eu acho que valeu a pena. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.